Fala, estranhos! Tudo tranquilidade com vocês? Galerinha, o Enem tá chegando. Pode não parecer, mas já estamos no final de setembro, né? Esse ano realmente foi um ano muito atípico. O ano literalmente voou, né? Eu pelo menos, particularmente, senti que o ano, ele... Caramba, o ano ele começou e já está terminando, né? Para todos nós foi um ano muito cansativo, um ano muito diferente, um ano de muita resiliência, de muita força, né? Mas estamos chegando já ao final. Estamos já no final de setembro, hoje dia 25 de setembro de 2020, e eu quero cada vez mais que vocês se preparem para essa prova. Então, como eu combinei com todos vocês, eu vou cada vez postar mais e mais aqui vídeos de resoluções, que eu tenho recebido aí um feedback bem positivo da galera que tem ajudado. Então, meu objetivo é ajudar. Beleza? E hoje eu vou trazer uma questão que foi do ano de 2019, ano passado, tá? Foi uma questão boa, uma questão que realmente eu achei assim bem bacana, porque se você presta um pouco mais de atenção, né, interpreta um pouco melhor o texto que o Enem fornece para você e consegue também interpretar um pouco a imagem do que ele está expondo, você consegue resolver a questão sem ter grandes conhecimentos no conteúdo que está sendo abordado. Beleza? Agora, antes de resolver, galera, dá aquele like, dá aquele joinha para ajudar também, né, a todos aí que querem aprender um pouco mais como resolver as questões do Enem. Então, vem comigo para 2019. Bem, estranhos, a questãozinha de 2019 foi essa questãozinha aí, né? Uma questão legal, uma questão bacana. Eu vou dar uma lida com vocês para vocês darem uma olhada de como a questão não é muito difícil de você resolver. Beleza? Então, a questão fala assim: a fluidez da membrana celular... Márcio, vem cá, é questão de química ou questão de biologia? A gente está tudo junto, é tudo misturado, é tudo lindo. Beleza? Estamos em ciências da natureza, tá? Então, bora para a questão. É caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essas propriedades de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, na questão lipídica, né, que ele está deixando claro aí, neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas carbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então, olha só. Olha o que você tem daqui, aqui, ó. Aqui, eu vou circular. Não, de branco não, Márcio. De branco não, Marcinho. Não, de branco não. Vou botar de rosinha, tá? Então, olha só. Olha só o que nós temos. Dá uma lida comigo aqui nessa parte. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturações. Então, ó, o tamanho e o grau de insaturações das caudas carbônicas. Ele te diz o que é a cauda carbônica. Ele te diz, ele fala que é isso aqui. Isso é a cauda carbônica, né? Isso aqui é tipo aquela molécula lá do detergente, aquela ideia do detergente, aquela ideia do sabão. Você tem uma parte da molécula que é polar e outra parte que é apolar. Beleza? Então, essa é a ideia aí da questão, remetendo, né, aquele conceito lá que vocês estudam, tranquilo, no funcionamento, né, anfifílico dos sabões e dos detergentes. Beleza? Aí ele fala: conforme representados na figura, influenciam significativamente na fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude de interações... Galera, para eu ter muita interação, eu tenho que ter muito contato, concorda comigo? Para ter interação, tem que ter o contato. Então, quanto maior for o contato entre as cadeias, maior vai ser a interação. Consequentemente, ó, menor será a fluidez. Pronto. Ou seja, galera, quanto mais contato, maior a intensidade da interação, menor é a fluidez. E aí ele te mostra bonitinho a cabeça, né, que é polar, que seria aqui uma parte hidrofílica, né, uma parte que tem afinidade aqui com a molécula da água. Eu tenho uma parte aqui apolar, que seria
a parte hidrofóbica ou lipofílica, né, que tem afinidade com gordura. E ele mostra ainda que você tem aqui essa perninha, ó, tortinha, é a minha insaturação. Essa perninha tortinha seria a minha insaturação. Aí ele fala, assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como os que são mostrados de 1 até 5. Aí ele te dá aqui 5 opções. Qual das bicamadas lipídicas possui maior fluidez? Ó, galera, para possuir maior fluidez, eu preciso ter o menor contato. Tem que ser o menor contato entre essas bicamadas lipídicas. Então, bora avaliar qual dessas bicamadas lipídicas apresenta o menor contato entre elas. Ó, primeiro ponto, a insaturação também tem uma grande influência positiva na fluidez, né? Ele fala que influencia significativamente a fluidez. Então, só de cara, você já elimina todas as alternativas que não apresentam insaturações. Ou seja, você já elimina estranhos, você já elimina quais? Quais você já eliminaria? A1, porque não tem, tá vendo? Ó, não existem insaturações nessas bicamadas, então, ó, elimina 1. E vou eliminar também a 4. Eu não tenho insaturações aqui, ó, tá certo? Então a interação está muito grande. Então, ó, opa, já foi embora. Então eu fico aqui entre a alternativa 2, 3 e 5, né? A opção 2, a opção 3 e a opção 5. Só que ele fala que quanto maior for a magnitude das interações, ou seja, quanto maior for o contato entre essas bicamadas, menor é a fluidez. Então eu tenho que buscar aquela que tenha o quê? O menor contato possível entre as bicamadas. Então, olha só. Eu vou colocar aqui agora de uma bolinha, vou colocar de vermelhinho, tá certo? Galera, olha logo a 5. Vou começar pela 5, tá? Aqui não tem muito contato, concorda comigo? Ó, porque as perninhas estão todas separadas. Por sua vez, aqui você tem um belo contato entre uma camada e outra. Ó, as perninhas estão juntinhas. Aqui está separado, então de boa, não tem contato. Aqui você tem esse contatozinho também, e aqui está separado. Ok, aqui eu tenho 2 contatos, tem uma certa magnitude, bora ver se tem alguma coisa melhor. Na 3, opa, essa primeira já está tendo contato, ó, já está tendo contato aqui. A segunda aqui está de boa, não está tendo contato, ó, perceba que a insaturação, ela impede esse contato entre uma bicamada e a outra, tá vendo? Entre uma camada e outra, né, aqui a bicamada. Aqui eu tenho contato, tem contato aqui, tá vendo? Aqui não tem, e aqui tem contato. Opa. Aqui eu só tenho 2 tendo contato, e na outra, na 3, eu já tenho 3 tendo contato. Ou seja, entre a 5 e a 3, a 5 está ganhando. Por que a 5 está ganhando? Porque tem menor interação, tem menor contato. Agora, olha a 2. Olha a 2. Você concorda que na 2, estranhos? Você concorda que na 2 não está existindo um contato aqui com nenhuma? Todas aqui, ó, as perninhas estão, tá vendo? Sem contato, devido à insaturação, que está botando uma para o lado, outra para o outro, uma para o lado, outra para o outro, uma para o lado, outra para o outro. Pronto. Nessa 2, nessa bicamada daqui, você tem a menor interação possível entre uma camada e outra. E se eu quero ter a maior fluidez, eu preciso ter o quê? A menor interação. Então, galera, sem precisar de muita coisa, a não ser uma interpretação do texto e uma interpretação do que está acontecendo aqui, você mata a questão. Acabou. A questão tem como gabarito correto a letra B. Aqui vai ter a maior fluidez, vai ser a 2, devido ao menor contato que existe entre essas bicamadas. Beleza, galera? Tranquilidade? Bem, estranhos. Então a questãozinha de hoje foi essa. Eu achei uma questão bem tranquila, uma questão bem inteligente, bem legal, que você consegue tirar pelo texto. Espero que você tenha gostado da resolução. E, galera, dá aquele like, dá aquele joinha. Se você não é inscrito, velho, não perde tempo. Se inscreve no canal, vai ter toda hora um vídeo novo de resolução. Não perca seu tempo, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima publicação. Valeu!